Olá e bem-vindo a mais uma aula de otimização em Julia. Na aula de hoje nós vamos continuar com o assunto de otimização restrita, focando no caso de otimização com restrições de caixa. Esse é o caso particular da aula passada, onde as restrições de caixa são um tipo de restrição convexa, e é muito fácil de projetar nesse tipo de restrição, como a gente viu no exemplo da caixa de -1 a 1. A gente vai trabalhar com caixas mais gerais, tá? Mas a ideia é a mesma. São as primeiras restrições lineares que a gente está vendo oficialmente, e a gente vai fazer mais uma ou duas aulas sobre restrições lineares depois dessa, ok? Então vamos lá. Então, para começar, a gente vai fazer uma motivação, que é um problema de classificação que a gente tem, e a maneira de resolver ela vai ser diferente da maneira que a gente viu para a otimização restrita. Lá a gente usou regressão logística, aqui a gente vai usar uma outra coisa. E a ideia é introduzir para você problema onde você tem uma classe de pontos de um lado. Está muito bonitinho esses pontos, né? Mas enfim, estou gerando não aleatoriamente. E uma classe de pontos desse outro. E você quer separar esses pontos em variáveis x1, x2, certo? Você quer separar esses pontos usando algum separador. E obviamente o separador óbvio de se usar aqui é uma reta, ok? Então, o problema de regressão logística pode ser estendido aqui, ele dá uma reta se você fizer tudo direitinho, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui é um pouco diferente. A gente vai fazer essa separação usando a ideia de encontrar a reta que mantém a maior margem possível dos pontos para os pontos vermelhos e azuis. Isso quer dizer o seguinte. Isso quer dizer, eu vou dar meio que um zoom ali, tá? Mas não é exatamente ali. Isso quer dizer que eu tenho uma situação assim. Okay? E aí eu tenho uma certa reta aqui. E aí eu pergunto qual que é o ponto mais próximo de todos os pontos. E eu estou imaginando que esses são os pontos mais próximos, certo? E eu vejo que esse ponto aqui ele é o ponto mais próximo. Vejo essa distância. E minha margem é essa daí. E eu quero que fique melhor. Então eu consigo perceber que se eu afastar um pouco esse ponto e deixar meio que entre o vermelho e o azul, é melhor, porque eu posso me afastar um pouquinho do vermelho, a distância para o azul diminui, mas a do vermelho ainda é mais próxima, e o ponto ótimo, naturalmente, é exatamente entre os dois, né? Você pegar entre o vermelho e o azul, bem o ponto do meio é a situação ótima. A segunda coisa é que eu posso girar essa reta para ajustar ela melhor. E aí chega um momento que se eu tentar girar ela demais, eu vou encostar demais nesse ponto de cima, tá? Se eu girar ela muito para cima, eu vou encostar mais no ponto de cima, e se eu girar ela muito para baixo, eu vou encostar mais nesse ponto de baixo. Então, e claro, o ponto vermelho também não deixa de incomodar. Então tem um momento onde ele está próximo do vermelho, próximo dos dois azuis, da mesma quantidade. Ou seja, ela está bem no instante aqui, bem numa situação aqui, mais ou menos assim, onde essa distância aqui é igual a essa distância aqui, que é igual a essa distância aqui. Que desenhar não é meu forte, inclusive por isso que eu uso o Julia para fazer essas coisas. Mas isso vai ficar para uma aula avançada, de um assunto específico, não vai ter. Bom, a ideia é a seguinte, a reta que eu encontrei aqui, eu quero fazer ela aparecer, obviamente olhando, né, escolhendo o desenho é fácil. Eu quero fazer ela aparecer, maximizando essa distância dessa margem aí. E a ideia é que, sabendo que ele tem que estar exatamente no meio, eu consigo forçar com que essa distância aqui seja 1 e essa distância aqui de baixo seja 1, certo? E aí eu crio restrições para cada um dos pontos. Primeiro, vamos falar o que é essa reta aqui. Essa reta é alguma coisa do tipo W1x1 mais W2x2. Como é que eu gosto de escrever isso? W transposto x mais B igual a 0. Okay? Então, assim. Essa é essa reta ali, ok? É uma reta em duas dimensões, é uma maneira de escrever, é uma maneira estranha de escrever para o que você está acostumado, mas é de propósito, né? Que a gente quer fazer umas coisas específicas.
E aí eu estou falando que nesse ponto ela é 0. No ponto de cima aqui, vamos subir de novo. Nesse ponto aqui de cima vai ser W transposto x mais B igual a 1. E nesse ponto aqui vai ser W transposto x mais B igual a menos 1. Ok? Se você ainda não percebeu, lembre-se que a gente está falando de W1, W2. Isso aqui é um W vetor, x1, x2 são x vetor. Esse é o produto interno das duas coisas, tá? Espero que você tenha lembrado disso, que é mais divertido assim. Então, o que eu estou falando é o seguinte: eu quero encontrar uma reta que satisfaça essa distância ser igual a 1 para os pontos mais próximos. Infelizmente, se eu soubesse os pontos mais próximos, já estaria feito, eu não sei. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: eu posso dizer que W transposto x mais B tem que ser maior ou igual a 1 para todos os pontos, não só os mais próximos. E W transposto x mais B tem que ser menor ou igual a menos 1 para todos os pontos, não só os mais próximos, ok? Aqui eu vou fazer um trux, eu vou multiplicar toda a segunda linha por menos 1, vai ficar menos maior ou igual e 1, tá? Por motivos espertinhos. E aí eu vou usar a notação, que lá em cima eu não anotei, eu vou usar a notação de que se o ponto está nessa situação, eu vou ter um y igual a 1, e se o ponto está nessa situação, eu vou ter um y igual a menos 1. Então a minha classificação ela pode ser denotada pelos pontos x e y, não pelas cores, mas por valores. Negativo para vermelho, positivo para azul. E no caso, menos 1 e 1, independente da distância. Isso quer dizer que se eu substituir esse menos aqui por y e vai dar certo. E esse espaço vazio aqui que tem um 1 multiplicando também vai dar certo. Eu consigo juntar tudo isso em uma única coisa chamada yi, W transposto xi mais B maior ou igual a 1 para todos os meus dados. Beleza? Então, isso daqui são restrições que eu tenho. E aí tem a outra questão que é como é que eu encontro, no entanto, uma reta que satisfaça isso, certo? Porque se eu só sair jogando e tentar encontrar qualquer uma, ele não vai dar certo. Eu preciso fazer alguma coisa para que chegue lá. Quero maximizar a margem. E aí o que a gente consegue provar, não nessa disciplina, é que isso equivale a resolver este problema aqui. Aqui eu estou minimizando em W e em B. Note que eu estou falando, eu vou maximizar a margem, mas aqui eu estou minimizando. Sim, eu sei, é isso mesmo, tá? O problema é outro aqui, eu não vou explicar, mas tem a ver com o inverso do W. Se você estiver bem empolgado, você pode tentar realmente fazer isso. Vai uma álgebra linear e boa vontade. É isso que precisa para fazer essa conta. Tá? Bastante boa vontade. E se você não quiser fazer, tem um vídeo que eu fiz da série Meloni de SVM. Tem 2 ou 3 vídeos dessa série. Você pode ver com detalhes isso. São vídeos longos e são vídeos que eu fiz sem edição. Então se prepara, tá? Mas a verdade é essa. A questão toda é a seguinte. Isso daqui é um problema com função objetivo quadrática. E isso daqui são restrições lineares em W e B. Ok? Então isso daqui é um problema linear. E esse método que a gente está fazendo aí, que é tudo estranho, é um método de máquinas de vetor e suporte. O famoso SVM. Tá? Então esse é um problema extremamente clássico dessa área. O problema de... desculpa, isso é um método, não um problema. Isso é um método extremamente clássico da área de Machine Learning, que é o SVM. Então, o que o SVM é, na verdade, é só um problema de restrição de função objetivo quadrática e restrições lineares, ok? E a gente vai ver, inclusive, é um problema quase fácil. Na prática, ele não é nada fácil, porque ele é gigantesco e tem que resolver todas essas restrições não lineares ali, que são desigualdades, não deixa ele fácil. Mas, comparativamente, ele é um problema fácil. E aí, se você fala assim, opa, mas eu já ouvi falar que na prática ninguém resolve esse problema, as pessoas resolvem o chamado dual.
desse problema. Então, o que você tem quando você está trabalhando com um dual é de novo um problema com função objetiva quadrática e restrições lineares. Para ser mais exato, tem uma restrição de igualdade e restrições de caixa, tá? Que é um pouquinho mais agradável de trabalhar. Não tão, mas um pouquinho mais agradável de trabalhar. Ok? Isso quer dizer que problemas lineares acontecem na prática, apesar de eles serem simplificados, né? Se você falar problemas, restrições lineares são simples, né? Dentro da área de otimização não linear, eles acontecem na prática e são importantes, tá? Então a gente vai estudar um pouquinho mais em detalhes eles. E a gente começa essa aula falando do problema de minimizar uma função com restrições L menor ou igual a x menor ou igual a u. Aqui é importante já falar que isso é um abuso de notação. O que a gente está falando é que tem componentes L, x e o i que estão sendo limitadas. Tá? Estão sendo usados para criar essa limitação para ir de 1 a n. Tá? Mas obviamente a gente não vai ficar escrevendo isso tudo porque dá muito trabalho. Funciona escrever dessa maneira há muito tempo já. E a gente vai aceitar em muitas situações que cada uma das componentes seja real ou infinita, tá? E aqui no caso, obviamente, o limite inferior pode ser menos infinito e o limite superior pode ser menos. Falei tudo errado, mas você entendeu, tá? Pode ser menos infinito a mais infinito. Okay? Beleza? Então, a ideia básica é essa. A gente pode ter ou não limitantes. Muito mais interessante quando a gente tem. Então, eu estou num problema deste tipo, ok? Eu tenho alguma caixa, eu tenho uma certa função objetivo e eu quero encontrar o minimizador. Nesse caso que eu desenhei dessa função, o minimizador parece ser essa quina aqui. Se eu tiver com uma função que tipo elipses daqui de cima, o minimizador vai ser esse ponto. Mas nem sempre isso vai acontecer, tá? Por exemplo, naquele caso de Rosenbrock, eu tinha uma função que ela ia crescendo assim, assim, assim por diante. Então o minimizador é aqui na face e não numa quina. E a outra coisa que naturalmente pode acontecer é que eu tenha uma função objetiva que cresce de dentro do conjunto e o minimizador está no interior, ok? Então, o caso onde o minimizador está no interior, que é esse último que eu desenhei, é exatamente a mesma coisa localmente do que não ter restrições, tá? Inclusive, a gente pode olhar lá para trás tudo que eu falei e falar, a gente está fazendo a expansão aqui, e você olhar as definições de todas aquelas expansões de Taylor, diferenciabilidade e, sei lá, derivada direcional e tudo aquilo, fala que você está num espacinho ao redor do ponto, tá? Uma bola aberta ao redor do ponto. E aí você pode fazer exatamente a mesma coisa. Não precisa sofrer com nada, tá? Então, a gente não se preocupe que a gente vai fazer de novo o teorema de convergência, mas por enquanto é isso. E aí, naturalmente, vamos redefinir projeção, ou, para ser mais exato, vamos especificar a projeção para esse caso específico. A gente já tem a definição feita. Que é a projeção nesse conjunto ômega. Lembrando, o conjunto ômega é o conjunto de restrições. Vai ser dada por a componente i ser igual a ou o próprio xi, se o xi estiver no interior, ou li, se o xi for menor ou igual ao li, ou o i, se o xi for maior ou igual ao i. Ok? Então, algumas linguagens, tipo Julia, como você viu, tem uma função chamada clamp, que faz meio que essa conta aí. Senão, você pode fazer essa conta de um jeitinho esperto, que é você pega o mínimo entre o i e o máximo entre li e xi. Tá? Uma maneira simplificada de fazer. Se você tem, por exemplo, você tem limitação entre 0 e 3. Se o seu xi for 4, o máximo entre os dois vai dar 4.
e o mínimo entre os dois vai dar 3. Então ele ficou dentro do intervalo 0,3. Se o xi for 2, o máximo entre os dois vai dar 2 e o mínimo entre os dois vai dar 2. Então está dentro do conjunto exatamente igual ao próprio xi. E se for um valor negativo, menos 1, o máximo entre os dois vai dar 0 e aí o mínimo entre os dois naturalmente é 0. Então essa conta aqui funciona para você programar, tá? E aí, só para a gente rever o notebook, vamos olhar. Você pode ter percebido que o notebook agora está no modo Dark, tá? Eu instalei um programinha que faz isso, Jupyter Themes. Caso você tenha interesse, deixa um link no comentário. Deixa um comentário perguntando para mim, que eu coloco o link para você, ou até faço um vídeo sobre isso. Mas aqui eu já comecei, inclusive, eu tinha feito para L e U fazer a caixa e definir uma caixa aqui. Mas eu vou fazer a conta aqui para você ver que a projeção de x é dada por você pegar em cada componente o mínimo entre o i e o máximo entre xi e li. E de 1 a, nesse caso, só tem 2. E aí você faz... Eu esqueci de remover este aqui. E aí você faz essa projeção. Tá aqui. Ele não funcionou porque provavelmente eu esqueci de tirar este daqui. Aqui. Então olha só a projeção. Sempre ortogonal, tá vendo? Brincadeira divertida. Continua funcionando. Caso maravilhoso. E aí volta a situação de onde é que é o minimizador. O minimizador é o ponto onde eu andar no menos gradiente, voltar para exatamente o ponto onde eu estou. Então eu posso ver que vai ser alguma coisa mais para esta borda aqui. Estou exatamente igual a 0,5. E aí eu posso ver que é aqui, 0,5, 0,25, ok? Aqui foi exatamente, mas pode ser que não seja, tá? Então funciona, é verdade esse bilhete, ok? Aqui a gente não precisa fazer o método de novo, mas a ideia é essa. É a mesma coisa que a gente tinha antes. A gente pode fazer. Vou definir aqui, né, teorema. Se x estrela é minimizador local de f sujeito a L menor ou igual a x menor ou igual a u, então, obviamente, o x está entre L e u, e a projeção de x estrela menos o gradiente x estrela é o próprio x estrela. Ok? Beleza? Felicidades. Essa é exatamente a coisa que a gente tinha antes, não aconteceu nada de diferente. Se você quiser, você pode olhar componente a componente para ver o que está acontecendo. E aí, componente a componente, você está falando que isso daqui... Eu vou mudar para G o nome dessa pessoa, tá? Vamos chamar isso aqui de G primeiro. Então, componente a componente que você está dizendo. Você está dizendo que a projeção de x estrela menos G I é igual a xi. Então, quando que isso daqui vai ser igual, né? Se o x estrela é minimizador. Você tem três situações. Xi, eu vou inclusive fazer para baixo essas situações. Você tem três situações. Primeira situação, xi é completamente... ele é igual ao li. Lembrando que ele tem que ser factível, então ele não pode ser menor ou igual. xi está completamente no interior do conjunto. E o xi é igual à parte superior, ok? Então, se ele é igual ao limitante inferior, estou falando aí que x menos g, ele, para ser igual ao xi, o g não pode ser negativo, né? Senão ele subiria. Então aqui, se eu estou nesse ponto aqui, eu estou andando na direção menos g, se a direção menos g for para cá, certo?
ele estaria indo para frente. Então não pode. Ele tem que estar indo para trás. Então, ele tem que estar vindo para cá. Olhando só para a componente, tá? Não estou olhando para o vetor, só a componente. Então, o que eu estou dizendo é que o GI, ele tem que ser, menos G tem que ser negativo, GI tem que ser positivo. Ou zero. Ok? Se eu estiver no interior, então eu não posso mover nadinha, senão a projeção vai continuar lá dentro. Vai sair de lá, quer dizer. Então meu GI tem que ser zero. E aí a última situação é se eu estiver no caso superior, por simetria, o meu GI tem que ser negativo. Ok? A gente pode até cortar aqui, fechar aqui. Beleza? Então é uma outra maneira de você olhar para o ponto de mínimo, é você olhar para essa direção dada individualmente para esses GIs aqui, né, em cada um desses casos. Você faz essa verificação aqui. Ok? Então você olha se ele está no limitante, vê se GI é positivo e felicidade. Ok? Beleza. A gente já tem um método, não precisa sofrer com esse método. Esse método fica interessante nesse caso. A gente estava falando de fazer o método. A ideia dele era você tinha, vou fazer na caixa em branco. A ideia do método era simplesmente você tinha um ponto, você tinha uma direção, essa direção era projetada, certo? E aí você via se ficou bom o suficiente, se não ficou você faz um backtracking, e essencialmente o backtracking é feito em cima dessa reta aqui. Ok? E aí você tem meio que esse caminho aqui. Vamos fazer esse desenho que ele vai ser bonito. Então aqui em cima eu já estou fazendo um desenho de onde ele vai me levar, se eu pego esse menos gradiente. Eu vou reaproveitar esse desenho, porque vai ser interessante fazer isso. Deixa eu aumentar essa caixa. Ela está aí no limite inferior de 0,2. Vamos fazer de menos 0,5. Certo? Já é mais interessante. E essa função ela é meio ignorante, mas vamos deixar ela assim por enquanto. O que eu quero fazer é todo o caminho que ela vai fazer, eu vou pintar de azul. Tá? Então aqui eu quero pintar de 0 do x, quer dizer, né, onde eu tô, até o ponto final. Só que como eu não vou fazer, eu tenho D? Não. Então como eu não vou, aqui eu tenho D. Como eu não vou fazer essa conta, né, eu estou fazendo projetado aqui, como eu não vou fazer essa conta agora, eu vou fazer daqui a pouco para saber onde que ele bate, eu vou fazer, em vez de tentar pintar essas retas, eu vou fazer um monte de pontinhos em cima delas. Então eu vou fazer for t igual a range de 0 a 1 com 50 pontos. Eu vou fazer um plot de um scatter de x da projeção. Vou calcular a projeção fora, que é mais interessante. Eu vou fazer o px, que é a projeção de x mais t vezes d. E aí eu vou fazer px1 e px2. E isto daqui vai ser pintado de azul e vai ter um tamanho pequeno para não incomodar. 50 pontinhos nesse caminho. Olha que interessante. Todo mundo tá ali, tá vendo? O caso mais interessante é esse. Eu faço realmente um caminho que vai retilíneo por partes, tá? Então ele vai na direção, na hora que ele bate na primeira caixa, ele entorta e ele continua descendo, ok? Tá vendo aqui que interessante que ele tem 3 partes, né? Ele tem a primeira parte que ele vem inclinado, tem 2 dimensões, não 0. Aí ele vem descendo sobre uma das faces, então uma das direções dele virou 0. E ele chega no final, ele bate numa quina onde tem 2 direções 0. Tá? Então ele tem 3 partes, apesar de parecer que ele tem 2. Uma situação muito interessante é quando você tem 3 dimensões, certo?
E aí imagina que você tem um ponto lá no meio. Você tem um ponto aqui no meio. E aí você faz uma direção para fora aqui. Ela bate aqui na caixa, ela sobe. Aí ela bate aqui na quina, ela continua e ela vem até aqui. Então nesse ponto, nesse intervalo aqui, ela tem uma direção. Eu quero falar que o número de não zeros, né, o número de pessoas diferente de zero aqui é 3. Aí aqui nesse intervalo aqui, ele está sobre a face. O número de não zeros é 2. E aqui nesse intervalinho é 1. E aí na hora que ele chega naquela quina ali, é 0. Ok? Então é o número de pessoas. Note que ele poderia, por algum acaso, por muita sorte, ele vai, e na hora que ele sai dessa direção, que tem 3 liberdades, ele bate exatamente na quina e ele sai de 3 para 1 de vez, tá? Ele pode. Ninguém é dono dele, ele faz o que ele quiser. Beleza? Então, assim, por que eu tô falando disso? Por que isso daí é interessante? Porque quando a gente estava fazendo antes, no método de projeções gerais para problemas convexos, a gente estava fazendo esse backtracking e, tipo, boa sorte, vai fazendo cada iteração e vai calculando essa projeção de novo. E quando a gente está fazendo isso daqui aqui, a gente não precisa fazer esse cálculo da projeção toda vez. O que a gente precisa saber é onde que ele faz um break. E aí, a partir disso, eu consigo focar naquela direção específica do break. Tá? Então, o que eu posso fazer é, eu faço uma conta. Eu tenho, de novo, aquela ideia da direção, né? Que é esse P de x mais t d menos, aqui eu estou usando o d de novo, não posso, x menos tg menos x, certo? Eu tenho essa direção. Então, com essa direção, eu consigo ver onde que essa direção muda, que ela passa a dar sobre alguma face. E eu consigo definir um conjunto ordenado, tá? De breakpoints. Então, eu vou ter aqui um 0, por exemplo, e eu tenho um T1, T2, até um TK, que são breakpoints. A priori, pode ser contido no intervalo 0, 1, pode não ser, pode ser que a gente faça tipo Wolf, de ser maior. Se você tiver certeza que você tem limitantes, você pode não considerar o conjunto 0, 1 e fazer para tudo. E se você quiser, você pode falar, não, faz para tudo, só que se chegar no momento onde ele não tem nenhum limitante para cima, você coloca infinito ali, você sabe que você tem um breakpoint que é ele ir para sempre. E aí você faz busca olhando para cada um desses intervalos. Nesse intervalo você calcula a direção. Você não precisa fazer a projeção mais daí, tá? Então, como exemplo numérico, por algum motivo. Vamos falar que você tem aqui o x1, tá? Vamos fazer simples, que eu não quero sofrer. Você tem x1, x2, aqui limitado em 3, aqui limitado em 2. Você está num ponto 1, 1. Sua direção é a direção menos g igual a... Vou mandar 7 e 5. Então, a partir do ponto 1, 1, eu estou falando é que eu vou fazer a projeção de 1, 1 mais t vezes 7, 5. Ok? Essa coisa vai me dar a projeção, o clamp aí. Eu não quero nem escrever isso, tá? Eu não quero sofrer. Mas a questão toda é que eu consigo ver que isso daqui é alguma coisa que vai bater quando 1 mais 7t for igual ao limitante superior dele, que é 3, e vai bater quando 1 mais 5t for igual ao limitante superior dele, que é 2. Isso quer dizer que t igual a 3 menos 1, 2 sétimos, e t igual a 1 quinto. São os breakpoints desses caras aí. Então, de 0 até... matemática, não sei fazer conta.
De 0 até... Isso aqui é menor do que aquele. 35, 7 sobre 10. Então, de baixo. De 0 até 1/5. Ele vai até... aqui. Ok? Inclusive, se ele é o de cima, provavelmente essa direção é 7, 5. Ela é alguma coisa um pouco mais para cima do que eu desenhei. Então, de 0 até 1/5. E aí depois ele vem até aqui. Beleza? Então é simplificado, você consegue fazer essa conta um pouquinho melhor. Beleza? Ok? Esse é o fim do problema de caixa. Mas, por enquanto, a gente vai voltar nele de novo. A gente vai fazer agora restrições de igualdade. Aí a gente vai para o caso geral, para depois... Enfim, você vai ver. Dá uma misturada, tudo porque tem preferências. Mas a gente vai voltar a ele depois com mais conhecimento. Ok? Obrigado, se inscreve no canal e já vai pegar o próximo vídeo que ele já vai estar disponível também. Ok? Até já.